Para quem nos escuta e pediu essa investigação de hoje, enviando um conjunto de anotações e pesquisas fascinantes sobre segurança ofensiva, a nossa missão neste encontro é muito clara. Com certeza. É um tema que gera muita confusão, né? Exatamente. Nós vamos desconstruir um dos mitos mais persistentes e perigosos do desenvolvimento de software. A ideia é investigar a fundo a mecânica real por trás de um ataque de negação de serviço, o temido DOS. Que sempre tira o sono do pessoal de infraestrutura. Pois é. Mas não qualquer DOS, e sim um ataque feito de uma forma, assustadoramente simples. A injeção de milhões de caracteres num campo de texto comum, no formulário web qualquer. É o famoso textão que derruba o servidor. Isso. O objetivo dessa análise profunda é revelar, descascando a arquitetura camada por camada, porque a falta de sanitização de dados pode ser fatal. Não basta saber que o sistema cai. A gente precisa entender a física do porquê ele cai. Exato. Separando bem o que acontece na memória da aplicação e o que de fato chega lá no banco de dados. Perfeita. E o perigo dessa investigação é justamente confrontar a nossa intuição, né? Nossa, muito. Porque quando a gente pensa em proteção estrutural, a lógica humana busca instintivamente barreiras físicas e absolutas, sabe? Se existe um limite definido em algum lugar, a gente assume que o ecossistema inteiro está seguro. Certo. Vamos desempacotar isso. É como o cenário de construção de uma casa numa área que tem um histórico, bem conhecido de enchentes severas. Tá, boa analogia. Aí, para proteger os bens mais valiosos, o projeto de arquitetura inclui a instalação de um cofre gigantesco. Certo. Blindado, com paredes de aço, totalmente à prova d'água, posicionado bem no centro da sala de estar. Proteção máxima, em teoria. Exato. Aí a tempestade vem, o rio transborda, a água sobe e invade a casa de forma muito violenta. A correnteza destrói os móveis, derruba a parede estrutural, arranca o telhado. Não sobra nada da casa. Nada. Mas, no fim do dia, quando a água baixa, o cofre continua lá, no meio dos escombros. Intacto. O armazenamento estava seguro, mas a casa inteira foi varrida do mapa. A estrutura simplesmente colapsou ao redor do cofre. O que é fascinante aqui é que essa imagem traduz perfeitamente a falsa sensação de segurança que a gente vê permeando a engenharia de software atual. É uma visão bem limitada, né? Muito limitada, é uma miopia focada exclusivamente na camada de dados. O pessoal confia cegamente que a última linha de defesa, que é o nosso cofre, o banco de dados, vai de alguma forma emitir um campo de força e salvar toda a infraestrutura ao redor de um desastre. E não é bem assim que a banda toca. Nem um pouco. A mecânica da tecnologia, especialmente sob estresse de um ataque automatizado, ela opera sob regras completamente diferentes. É que existe um senso comum muito enraizado na área de tecnologia, a premissa básica dita o seguinte: se um banco de dados relacional tem um limite de tamanho muito rígido numa coluna... Digamos, 200 caracteres numa biografia. Isso, uma tabela lá onde o campo aceita no máximo 200 caracteres. Pela sua própria natureza, ele vai rejeitar um texto de 10 milhões de caracteres. Ele bloqueia na hora. Logo, a conclusão lógica que muita gente tira é que a plataforma está a salvo de ataques de injeção massiva de texto. Afinal, a justificativa de corredor é sempre: o banco não vai aceitar, então a gente não precisa se preocupar tanto. E o aspecto técnico que sustenta esse mito é que a primeira parte dessa afirmação é tecnicamente verdadeira, sabe? Sim, o banco realmente recusa. Exato. O banco de dados relacional é incrivelmente estrito. Ele vai receber a instrução, comparar o tamanho da carga com a regra estrutural da coluna e recusar a operação quase que imediatamente. Mas aí vem o pulo do gato. A falha monumental está em assumir que essa rejeição na última milha do percurso equivale à segurança da aplicação inteira. Na segurança ofensiva, o banco de dados raramente é o alvo primário de um travamento nesse tipo de injeção de texto bruto. Ele é só o destino final. O vetor de destruição é o trajeto do dado. Dizer que o banco de dados recusa a carga é ignorar completamente a vida útil daquela informação enquanto ela está em trânsito. Voltando para nossa casa inundada, é como achar que a casa está protegida contra a força da água só porque o cofre lá dentro não deixa a água entrar? Exato.
A casa inteira, que no caso é o código rodando no servidor web, já está completamente submersa. Porque para que esse texto gigantesco chegue à porta do banco de dados para tomar um sonoro não, ele precisou viajar por toda a infraestrutura antes. Exatamente. O servidor web que gerencia as conexões precisou receber esse pacote massivo pela rede primeiro. E isso já custa muito. Sim, e a linguagem de programação em que o sistema foi escrito precisou solicitar espaço na memória RAM do servidor para alocar essa string colossal. E é nesse ponto de alocação que a física do hardware começa a cobrar o seu preço, né? Caramba, sim. Se a gente pensar no processo de conversão de caracteres, por exemplo. Um atacante envia uma carga de 10 megabytes de texto num formato simples, tipo TF-8. Ok. Quando uma linguagem de alto nível pega essa string para processar internamente, ela frequentemente converte esse texto para um formato mais rico, tipo TF-16. O que já dobra o tamanho. Imediatamente. Dobra o consumo de memória apenas para manter a variável existindo. Uma carga de 10 megabytes subitamente vira 20 megabytes na memória RAM da aplicação por requisição. Mas peraí, vamos colocar a lente de quem desenha infraestruturas modernas agora. Tá, vamos lá. Se a gente pegar ecossistemas robustos de hoje em dia, um Spring Boot no mundo Java, um Laravel no PHP, ou até um Express bem configurado no Node.js, esses frameworks têm tratamentos globais de exceção. Tem. Eles são preparados para isso. Aquele cenário raiz de unhandled exception, onde o código simplesmente não sabe o que fazer, entra em pânico e a aplicação morre cuspindo o rastro do erro na tela, é algo que a gente não vê com tanta frequência se a arquitetura básica for decente, né? É verdade. O framework engole o erro de truncamento de dados que vem do banco de dados, gera um log interno bonitinho e cospe um HTTP 400 ou 500 para quem chamou. Tratamento limpo. Sim. Então, como que um sistema moderno que captura essas exceções assim ainda consegue derrubar um servidor inteiro? É uma ótima pergunta. O tratamento global de exceções, ele de fato previne o encerramento abrupto do processo principal, mas ele não resolve o custo físico do fluxo. Ah, entendi. O colapso em sistemas modernos não vem necessariamente da falha lógica não tratada, mas do esgotamento de recursos por concorrência. O termo técnico para isso é a exaustão do thread pool. Thread pool, tá. Cada servidor web tem um limite de requisições simultâneas que ele consegue processar, delegando cada requisição para uma thread, que funciona basicamente como um trabalhador isolado dentro do servidor. É tipo ter um número fixo de caixas de supermercado trabalhando ao mesmo tempo. Exatamente isso. Se um atacante automatiza o envio, ele não manda a string de 20 megabytes uma única vez, sabe? Ele dispara milhares de requisições simultâneas. Uma chuva de dados. E aí o servidor web tenta alocar uma thread para cada uma dessas requisições. A CPU do servidor agora precisa gerenciar dezenas ou centenas de threads. E cada uma delas está tentando ler um pacote de 20 megabytes da rede. Nossa, o peso disso. Alocar isso na memória, talvez passar por algum filtro de middleware, para só então tentar montar a query para o banco de dados. Esse processo de leitura e alocação exige ciclos altíssimos de processador. A máquina começa a gritar, né? Conversões de string pode até operar em tempo quadrático, fazendo com que o tempo de processamento aumente exponencialmente em relação ao tamanho do texto. Ou seja, a CPU bate em 100% de uso rapidinho, dá pau geral. O processador fica completamente asfixiado. Todas as threads disponíveis no servidor ficam bloqueadas, ocupadas, tentando mastigar esse volume absurdo de dados, apenas para descobrir milissegundos depois que o banco de dados vai recusar a inserção. E o estrago já está feito. Sim. E nesse meio tempo, o garbage collector da linguagem, que é aquela rotina responsável por limpar a memória RAM, entra em desespero absoluto, Tentando apagar o incêndio. tentando liberar os milhares de megabytes alocados para essas requisições falhas. Esse processo de limpeza, muitas vezes, paralisa a aplicação inteira, um evento que a gente conhece como Stop the World Pause.
Caramba! E enquanto os caixas do supermercado estão lá, todos suando frio, tentando contar milhões de moedas de 1 centavo de clientes falsos, as pessoas reais ficam presas na fila do lado de fora. Perfeito. Alguém legítimo tenta acessar a página inicial da plataforma, fazer um login ou salvar um documento, e a requisição fica girando lá no navegador até dar aquele clássico erro de timeout. O famoso limite de tempo esgotado. Para o público geral, o sistema está completamente fora do ar. A plataforma caiu, mesmo com a energia ligada e os cabos conectados. E o banco de dados continua lá, vazio e seguro, só assistindo a aplicação queimar. A disponibilidade, que é um dos 3 pilares da segurança da informação, foi aniquilada nesse cenário. E isso subverte totalmente a ideia de que a inteligência de proteção deve morar exclusivamente na camada de persistência. Não dá para contar só com o banco. O caminho da informação envolve uma rodovia de comunicação crítica entre a aplicação e o banco. Sabe, pensar que o design de uma arquitetura permite que gigabytes de lixo digital viajem livremente pela rede interna até bater na porta de entrada do banco de dados, parece um erro de logística muito básico. E é o equivalente a revistar a bagagem de um passageiro de avião apenas no aeroporto de destino. Nossa, sim. Imagina a cena, a pessoa entra no aeroporto com materiais perigosos na mala, ela faz o check-in, despacha a bagagem e embarca numa boa. Ninguém vê nada. O avião decola, queima toneladas de combustível voando por 8 horas, cruzando um oceano, pousa lá em outro continente. E somente na hora em que a pessoa vai pegar a mala na esteira de desembarque, um segurança abre o zíper e diz: opa, você não podia ter trazido isso. Tarde demais. Não faz o menor sentido. O risco viajou junto, o custo logístico foi altíssimo e o estrago poderia ter acontecido no meio do trajeto. Essa checagem obrigatoriamente tem que acontecer no raio-x do portão de embarque original. Se conectarmos isso a um panorama maior do desenvolvimento de sistemas, a sua analogia do raio-x traduz perfeitamente o risco silencioso escondido nos drivers de conexão. Como assim os drivers? Para que a aplicação escrita em PHP, Python ou Java consiga conversar com um banco de dados, ela não fala diretamente com ele. Ela utiliza intermediários que traduzem a comunicação. Ah, claro, os conectores. Isso. São os drivers como JDBC, PDO, ODBC, dependendo do ecossistema que você está usando. E esses drivers muitas vezes são desenvolvidos em linguagens de nível mais baixo, não é? Tipo C ou C++, para garantir performance pesada na comunicação de rede. Grande maioria funciona exatamente assim. Eles operam mais próximos do sistema operacional, gerenciando a comunicação de rede através de buffers. Buffers. Um buffer é essencialmente um pedaço de memória de tamanho fixo alocado para acomodar os pacotes de dados temporariamente enquanto eles são transmitidos pela rede da aplicação para o servidor do banco de dados. Entendi. O problema crítico é que, diferentemente das linguagens de alto nível que esticam a memória dinamicamente, esses buffers de nível mais baixo possuem limites fixos e bem estritos. Eles são configurados para lidar com o tráfego esperado de uma aplicação normal. Então, quando a nossa aplicação tenta empurrar sem filtrar aqueles 50 megabytes de texto injetado pelo atacante para dentro daquele tubinho estreito do driver de conexão, ocorre a colisão estrutural. Estoura tudo. O clássico e temido buffer overflow, o estouro de buffer. Se o código desse driver intermediário não fizer uma checagem rigorosa de limites da carga antes de preencher a própria memória, o que, historicamente, muitos conectores falharam em fazer, sob cargas extremas, a quantidade massiva de dados vaza. Vaza para onde? Para áreas de memória que não pertencem àquele processo. E em linguagens de baixo nível como o C, uma violação de acesso à memória resulta num segmentation fault, uma falha de segmentação violenta. Isso não é algo que o framework da aplicação consegue engolir com um bloquinho de try-catch simples, certo? De jeito nenhum. Um segmentation fault ignora o tratamento de exceção da aplicação. É o sistema operacional dizendo, olha, esse processo tentou acessar uma memória proibida, vou executá-lo agora mesmo. Assassina o processo. Sem piedade. O processo da máquina virtual Java ou o worker do Node.js morre instantaneamente. A aplicação quebra na memória antes mesmo da carga sair fisicamente pelo cabo de rede em direção ao banco de dados.
O colapso total aconteceu não por exaustão de tempo, mas por um defeito na ponte de comunicação. A bagagem problemática explodiu dentro do carrinho de transporte no meio da pista, muito antes de chegar perto do avião. Exato. É uma prova brutal de que o banco de dados é a última linha de defesa e não o guarda da porta de entrada. E é por expor essa vulnerabilidade de trânsito que a segurança ofensiva bate tanto numa tecla fundamental para a gente. A regra de ouro do desenvolvimento seguro: valide na entrada, não no destino. Essa é a regra número 1. A sanitização, que é a limpeza, a verificação de tamanho máximo aceitável de um string, a tipagem estrita de dados, tudo isso não é um preciosismo estético do código. Não é luxo, é necessidade. Precisa acontecer no exato milissegundo em que a requisição da internet cruza a fronteira da aplicação. Deixar para o banco resolver é tipo pedir para estrangular a infraestrutura de propósito. A falta de sanitização transforma a aplicação numa esponja. Em vez de repelir o impacto logo na superfície, ela absorve toda a carga destrutiva para dentro de seus órgãos vitais. O estrago é interno. O processamento inútil, o transporte através de drivers frágeis, a sobrecarga de memória, tudo isso é evitado se o código rodar uma instrução super simples no começo. O tamanho dessa string é maior que o esperado? Sim. Então descarta a requisição inteira e fecha a conexão agora. Corta o mal pela raiz. Mas vamos forçar um pouco a barra agora e imaginar um cenário ultra resiliente. Tá bom, vamos sonhar. Digamos que quem projetou o sistema é brilhante e a empresa tem muito dinheiro. A aplicação roda numa infraestrutura colossal, com centenas de gigabytes de RAM livres. As threads são muito bem gerenciadas. O mundo ideal. O driver de conexão foi atualizado, tem proteções nativas contra buffer overflow e mastiga o tráfego pesado sem piscar. Aí a carga gigante viaja pela rede, bate no banco de dados, o banco olha para aquilo e diz o seu tradicional tamanho excedido, não aceito. E a aplicação recebe essa resposta de volta com elegância. Um sistema à prova de balas. O código engole o erro, não quebra a memória e finaliza a requisição avisando para o usuário que não rolou. O sistema aguentou o soco. A ameaça do DOS acaba aí. Olha, em um cenário puramente focado em CPU e memória RAM, a ameaça teria sido mitigada temporariamente. Porém, a dinâmica de um ataque evolui ao encontrar resistência, né? Eles sempre dão um jeito. E é nesse cenário super otimista que a gente se depara com o ataque secundário, que, incrivelmente, muitas vezes é mais letal que a injeção inicial. Sério? Sim, porque ele utiliza a própria burocracia do sistema de defesa a favor do atacante. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque envolve uma ironia tremenda. A gente sabe que qualquer aplicação séria rodando em produção precisa ter olhos, né? Visibilidade. Precisa de auditoria. Quando acontece um erro feio, tipo uma falha grave de persistência no banco, o sistema não pode simplesmente esconder isso embaixo do tapete. Ele é desenhado para abrir um arquivo de log, um diário de bordo do servidor. E registrar o que deu errado. Exato. Gravar o momento da falha, qual função quebrou e, crucialmente, registrar qual foi a carga de dados que provocou aquele erro, para que a engenharia consiga investigar e consertar depois. E aí que entramos no território do log poisoning, o envenenamento de logs. Ah, entendi o drama. O mecanismo que existe puramente para proteger a integridade futura do sistema se converte no vetor da destruição. O framework moderno que lidou tão bem com a exceção vai, obedientemente, cumprir o seu papel de auditoria. Como um bom soldado. Isso. Ele vai pegar aquela string de 50 megabytes que causou o problema e tentar escrevê-la inteira no arquivo de texto dentro do disco rígido ou SSD do servidor. Se multiplicarmos isso pela automação do ataque, enviando, 10 mil requisições por minuto, o atacante não está apenas gastando a CPU. Ele está usando a sua aplicação como um funil. Um funil gigante. Para despejar gigabytes ininterruptos de lixo digital direto no armazenamento físico da máquina. E a velocidade com que o espaço em disco é consumido é, avassaladora. E olha que o preenchimento de disco é apenas um lado da moeda. Tem mais. O outro lado é o gargalo de I/O, as operações de entrada e saída. Discos possuem um limite físico de quantas operações de escrita eles conseguem processar por segundo, conhecido como IOPS. Ok.
Ao forçar o sistema de log a gravar incessantemente blocos colossais de texto, a fila de escrita do sistema operacional fica completamente saturada. Outros processos que dependem do disco acabam travando, Tipo o quê? como o próprio banco de dados tentando gravar transações legítimas de clientes reais, ou o sistema operacional precisando criar pequenos arquivos temporários essenciais para continuar rodando. Eles ficam paralisados esperando a vez deles na fila de I/O que simplesmente nunca chega. E quem já teve o computador travando em casa por estar com 0 bytes livres no HD, sabe o nível de catástrofe que é. É o caos. O sistema operacional não consegue respirar. Não é mais apenas o servidor web que está lento. A máquina virtual inteira trava em um estado profundo de coma. Ninguém mais acessa nada. Para tudo. E é um ataque de negação do serviço extremamente elegante do ponto de vista do atacante, porque ele usou a sua própria ferramenta de monitoramento como alavanca. O capricho arquitetural de querer registrar tudo da melhor forma possível, sem sanitizar o que estava sendo registrado, foi o que empurrou o sistema para o abismo. O que revela uma regra de arquitetura que é muitas vezes esquecida. A sanitização precisa ser aplicada em absolutamente todas as ramificações onde a entrada de fora toca o sistema. Não só no caminho do banco de dados, então. Não basta proteger só a via principal. O fluxo lateral que pega esse dado e o envia para um serviço de logs, para um broker de mensagens assíncronas ou para uma ferramenta de telemetria externa também está manuseando a bomba. Tá segurando a granada sem pino. Se a string não for truncada, limpa e restringida logo no momento em que entra no ecossistema, o estrago pode se manifestar em qualquer um desses componentes auxiliares. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a sanitização é, na verdade, a base da resiliência. Exato. Fica muito claro, através dessas anotações, que a ideia de que o banco de dados é uma proteção suficiente para uma aplicação web é uma ilusão sistêmica perigosa. Dizer de forma simplista que o limite da coluna protege os dados ignora completamente a física computacional envolvida no processo. Ignora o peso real do dado, né? Sim. O erro que o banco retorna não resolve o fato de que a sua aplicação já alocou uma quantidade obscena de memória. O seu servidor já estrangulou as próprias threads tentando processar lixo. Já quase explodiu os buffers. Os seus drivers de conexão mais baixos já correram o risco de explodir e os seus discos já podem estar sendo esmagados por um log descontrolado tentando registrar a falha. É por isso que a validação e a sanitização absolutas na camada mais externa da aplicação, restringindo o tipo e o comprimento de dados rigorosamente no ponto de entrada, são os únicos mecanismos que, de fato, impedem a exaustão física da infraestrutura. A única barreira que funciona. É a diferença entre tentar conter um incêndio fechando a porta de um cofre no meio da casa já em chamas e barrar a entrada do material inflamável ainda no portão da rua. Filtre na borda. Cuidado com que a aplicação mastiga, porque o simples ato de engolir a informação errada já é o suficiente para matar a operação, independente de quão robusto seja o destino final. E isso desdobra uma linha de pensamento que vai, assim, muito além de servidores web comuns. Com certeza. Isso levanta uma questão super importante sobre a evolução das nossas defesas para quem consome tecnologia hoje. Qual seria? A gente acabou de dissecar como uma rotina clássica e bem intencionada de gravação de logs foi convertida em uma arma fatal apenas pela injeção de texto longo não sanitizado. Certo? Certo. Hoje, as grandes infraestruturas dependem cada vez mais de inteligência artificial para analisar esses mesmos logs em tempo real, detectando anomalias e comportamentos de invasão. Isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se não formos capazes de sanitizar a porta de entrada com rigor absoluto, será que o próximo grande ataque cibernético não será contra a própria IA de defesa? Esgotando o processamento computacional dela ao forçá-la a analisar e alucinar sobre milhões de megabytes de lixo injetado deliberadamente para cegar o sistema? Um pensamento de explodir a cabeça. Afinal, as soluções de segurança de amanhã podem se tornar o gargalo mais frágil se esquecermos a física mais básica da movimentação de dados de hoje. Fica essa provocação final para quem nos escuta repensar o verdadeiro custo de cada byte que a gente deixa passar pela nossa porta da frente. Até a próxima investigação.